Amém. Boa noite, a graça e a paz. Que coisa boa, mais uma vez, né? Deus está me dando o privilégio, que para mim é privilégio, falar de Deus, falar das coisas de Deus, é muito bom. Eu fico muito grata ao Senhor. E a palavra dessa noite na minha vida é somente essa, gratidão. Amém. E a palavra de Deus que nós vamos falar nessa noite, ela está registrada no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, apenas a parte A, somente a parte A. E o tema da mensagem dessa noite é: o avivamento é necessário hoje. O avivamento é necessário hoje. Amém? Eu vou ler para vocês aqui, somente a parte A de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, olha: ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Só até aí. Aviva a tua obra no meio. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas classes de profetas: os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores. E quando se fala de profeta maiores ou menores, significa que são livros maiores e livros menores. E Abacuque é um dos profetas menores. E o profeta Abacuque, ele estava orando a Deus, porque ele via assim uma necessidade na obra de Deus. Ou seja, quando ele percebe um certo desânimo, uma certa dificuldade, então ele vai orar e vai buscar de Deus um renovo espiritual, para que o Senhor venha dar novamente um vigor, uma força espiritual. Talvez nós podemos dizer aqui nessa noite: por que não cantar aquele hino? Eu quero voltar ao princípio, ao início de tudo, o primeiro amor. Então aqui ele ora e pede a Deus que ele precisa de um renovo espiritual. Eles estavam passando por problemas, né, gigantescos. Se nós pegarmos aqui o livro de Abacuque, lá no capítulo 1, a gente vê aqui ele orando e dizendo assim, olha: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Coisas estavam acontecendo ali, mas eu vou me atentar mais nesse aqui, no capítulo, no versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Abacuque percebe que a trajetória que ele estava seguindo chegou a um ponto crítico. E o ponto crítico que ele percebe da caminhada não era no começo e não era no fim. Quando ele pede a Deus um avivamento, ele explica como é que ele queria esse avivamento. E ele diz: aviva a tua obra no começo. Ou seja, não é no fim e não é no início, não é no início e nem no fim, é no meio. Vamos entender isso. O que estava acontecendo? Por que tinha que ser no meio? Mas por que o profeta ele não pediu um avivamento no começo? Por quê? Muito simples. Porque no começo todos estão com a força total. No começo todos estão com vigor. O começo de qualquer corrida, o desgaste é nenhum. O desgaste é zero. O começo está todo mundo, né, descansado, né, com força para correr, com força, com vigor. Então, o desgaste é zero. E por que não no fim? Vamos ver. Simples também, muito simples. Por quê? Porque no fim
você já está vendo, enxergando a linha de chegada. E a linha de chegada é suficiente para te dar forças para você alcançar esta linha de chegada. Jamais alguém, vendo a linha de chegada, desistir. Mesmo porque, mesmo você estando cansado, ao ver a linha de chegada, você melhora o seu desempenho. Você melhora, você cria força porque você já enxergou a linha de chegada. Aí, ó, você dá aquela respirada, estou enxergando a linha, estou quase chegando. Você melhora o seu desempenho, você cria forças, porque você já está enxergando. Mas por que no meio? Por que no meio? O meio é o entreponto do começo e do fim. E é no meio que nós precisamos ser avivados. É no meio que nós precisamos ser avivados. A Bíblia diz que o profeta Abacuque, ele estava orando e dizendo: aviva, ó Senhor, aviva a tua obra no meio. Simplesmente no meio, nós acabamos de ler na palavra, ele pedindo que o Senhor avivasse aquela obra no meio. O ponto crucial da carreira da igreja é no meio. Porque no meio, Paulo diz assim, olha, em 1 Coríntios 13, 11, ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu discorria como menino, eu tinha vigor, eu tinha forças. Aí, lá no fim, Paulo já diz assim a Timóteo, 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele diz assim, olha, meu filho, fortificai-vos na graça que há em Cristo Jesus. Eu estou pronto para ser oferecido por sacrifício de aspersão, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E só me resta agora receber a coroa da justiça que o justo me dará naquele dia. Aqui, Paulo estava vendo a linha de chegada. Ele estava enxergando isso. Então, ele já aí criou uma força gigantesca, porque ele enxergava o final. E ele disse: combati o bom combate. Aleluia! Nós precisamos um dia falar isso em alto e bom som. Eu venci, combati o bom combate. Amém? E no meio, Paulo diz assim: olha, os mensageiros de Satanás vieram esbotefiar-me e eu disse: Deus, eu não aguento mais. E Jesus disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 7 a 9. A igreja do século 21 necessita de um avivamento. Quando estávamos para a virada do milênio, saindo do século 20 para o século 21, os ocultistas disseram que a mensagem do cristianismo teria o seu fim na virada do século e que no século 21 o Calvário seria coisas de museu. Esse negócio de aleluia, esse negócio de glória a Deus, esse negócio de andar com Bíblia na mão, servir a Deus, seria página virada. Seria coisa do século passado. E o cristianismo não teria lugar no século 21. Olha o que eles falaram. Eu não sei se vocês já ouviram alguma reportagem sobre isso, mas tem muito tempo que eu ouvi uma palavra dessa, uma palavra absurda, uma palavra torpe como esta. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Calvário está mais vivo hoje do que no século passado. Parece que Jesus ressuscitou pela manhã, hoje. Glória a Deus.
Sabe por quê? Porque a mensagem do Calvário não é pesquisa de Rede Globo. A mensagem do Calvário não é matéria de faculdade. A mensagem do Calvário não é produto da nossa mente. A mensagem do Calvário está no coração de Deus. E esta é a razão da nossa vida. Esta é a razão da vida. Amém? É o Calvário que inspira o cantor. É a mensagem do Calvário que inspira os pastores. É a mensagem do Calvário onde foi selada a nossa vitória e foi lá que foi selada a derrota de Satanás. Glória a Deus. O Calvário ainda está vivo e é por isso que você está aqui nesta noite. O Calvário é a saúde da igreja. Aleluias! Abacuque estava orando para que Deus lhe dê um avivamento. E como é que nós recebemos um avivamento? Eu vou falar para vocês duas coisas, tem muitas, mas eu vou falar duas coisas. Como é que nós recebemos o avivamento? A primeira coisa que nós precisamos ter para receber o avivamento é beber da mesma água que beberam os nossos pais na fé. A mesma água, não é outra água. Não é uma água diferente. Não é uma água qualquer. É a mesma água que beberam nossos pais na fé. Amém? Olha, dá uma olhadinha aqui para este copo. Essa água. Vocês estão vendo aqui? Olha só, dá uma olhadinha aqui. Que elemento é esse? Olha, não tem beleza, não tem cor, não tem cheiro, não tem um sabor, não é azedo, não é doce, não é salgado. Olha só para esse copo com água. As características de uma boa água são quando não tem. Presta atenção. As características de uma boa água são quando não tem. Porque se ela tem, ela não é boa. Isso é coisa de Deus. Pode ter certeza. A água que tem não é boa. Mas a que não tem, ela é boa. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque o reino de Deus, ele é oferecido como uma negativa. Misericórdia! A pastora Trânia está falando heresia? Como assim? O reino de Deus é oferecido como uma negativa? Como assim? Paulo disse que o reino de Deus não é. Está escrito em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é. E ninguém vende nada dizendo não. Quando você oferece alguma coisa, você diz assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui é de boa qualidade, isso aqui funciona, isso aqui é top, isso aqui você pode levar, isso aqui é isso. Todo mundo oferece positivamente quando você vai vender alguma coisa. Mas agora Paulo oferece o reino de Deus como uma negativa e ele diz, o reino de Deus não é. Quem está querendo o reino de Deus, esperando que ele é, não recebe. Por quê? Porque o reino de Deus não é. O que é que ele não é? A palavra de Deus fala que ele não é comida. O reino de Deus não é bebida. Mas o que é então o reino de Deus? O reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é gozo no Espírito Santo. Quem quiser apalpar alguma coisa, veio no lugar errado. Quem quiser segurar alguma coisa, veio no lugar errado. Agora, quem quiser receber o que não se vê, veio no lugar certo. Amém? Veio no lugar certo. Beber da mesma água que beberam nosso pai na fé. Eu vou explicar. Gênesis capítulo 26 diz que Isaac chegou na terra de Gerar. E ao chegar lá, Abimeleque deu guarida para eles. E logo que ele chegou lá, ele ficou lá mais ou menos aí em torno de alguns anos.
Isaac semeou e se tornou mais poderoso que Abimeleque. E diz o texto que Abimeleque chamou Isaac e disse assim para ele: olha, você não pode mais ficar aqui, porque você já está mais poderoso do que nós. Pode caçar seu rumo, vai embora, procura outro lugar para vocês viverem. Isaac saiu. E quando Isaac chega em outro lugar, ele disse assim: nós precisamos encontrar água. Se nós encontrarmos águas aqui, aqui ficaremos. E os servos de Isaac disseram assim: vamos cavar um poço, porque se a gente cavar um poço, nós vamos encontrar água. Isaac disse assim: olha, ninguém aqui vai cavar poço. Os servos disseram: como assim? Olha, como nós vamos encontrar água se nós não podemos cavar um poço? Isaac disse assim para ele: olha, eu já estive aqui com o meu velho pai Abraão. E quando meu pai esteve aqui, ele cavou um poço. E eu me lembro muito bem que a água que ele me dava para beber era uma água muito boa. E nós não vamos cavar outro poço. Nós vamos procurar o poço que meu pai cavou aqui. Beber da mesma água. Eu vou beber da mesma água que bebeu meu pai. Eu vou dar da mesma água para os meus filhos, para os meus netos e etc. Para todos, eu vou dar a mesma água. Vamos procurar o poço. E lá foram eles procurar o poço e finalmente eles encontraram, mas eles tiveram uma grande decepção. Os filisteus haviam entulhado o poço para que não desse mais água. E os servos disseram assim, então: olha, Isaac, o poço está aqui, mas está entulhado. Vamos ter que cavar um outro poço. Isaac disse: de maneira nenhuma. Vejam só, se nós cavarmos outro poço, nós vamos ter o mesmo trabalho, porém com uma diferença. É que esse poço que nós vamos desentulhar, nós vamos ter a mesma qualidade da água que vamos beber. Ou seja, o mesmo trabalho de cavar um poço nós vamos ter tirando os entulhos, mas com a certeza que lá embaixo tem água boa. Lá embaixo é a água que meu pai um dia me deu para beber. Vamos desentulhar. Desse poço é só tirar o entulho, que eu sei que lá no fundo a água é boa. Eu conheço. Papai me deu. Eu vou beber da mesma água que papai me deu. Sabe o que a Bíblia está dizendo com isso? Está dizendo assim, que mesmo que estejamos no século 21, nós não devemos beber de outra água. Sabe por quê? Porque tem muita fonte jorrando por aí. Tem muita fonte de gozo aí no mundo. É muita água jorrando por aí. Mas dessa água aqui, ó, dessa água que está jorrando por aí, ela não mata a sede. Sabe por quê? Porque é água com sal grosso, é água com galho de arruda, é água sei lá de que mais. São tantas águas rolando por aí hoje que eu não posso beber de qualquer água. Mas nesta noite, Deus lhe oferecerá uma água pura, que não tem mistura. Fala amém no seu lugar aí, em nome de Jesus. Nesta noite nós vamos beber água pura, sem mistura. A água que meu pai bebeu, meu pai na fé. Nós devemos ter consciência de que o que chegou até nós foi conquistado a preço de sangue. O que chegou até nós custou a saúde de missionários, né? O que chegou até nós custou a saúde dos nossos heróis na fé. O que chegou até nós custou a saúde de pregadores que vieram antes de nós, que não tinha internet, que não tinha fita cassete, que não tinha DVD, que cruzaram, hein? Eles cruzaram uma nação de um lado para o outro para te dar água pura para beber. Por que nós vamos beber de uma água, sei lá da onde, misturada, água esquisita? Vamos beber da mesma água.
que beberam os nossos pais na fé, os nossos heróis da fé. Amém? A mesma água. Eu não vou jogar a água deles fora para beber dessas águas, desses homens que surgiram agora com uma nova mentalidade. Nós vamos beber da mesma água. É só tirar o entulho. Que entulho é esse? O entulho, sabe o quê? O entulho da mentira, o entulho da fofoca, o entulho da contenda. O que está impedindo você de beber da mesma água? Tira! Arranca esses entulhos da fofoca, arranca esse entulho da mentira. Nós temos ferramenta para isso. Qual é a nossa ferramenta para arrancar esses entulhos? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Você, eu, todas nós temos uma ferramenta poderosa para arrancar esses entulhos nojentos e beber de uma água pura, sem mistura. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa para receber um avivamento. Abacuque disse, ouvi a tua palavra. Que palavra é essa? A Bíblia. É por ela que vem o avivamento. Se não tiver, não tem avivamento. Se não tiver, é só barulho. Se não tiver, olha aqui, se não tiver, é só emoção. Se não tiver a palavra, é só divulgação. Se não tiver a palavra, é só promoção. Se não tiver a palavra, não tem comunhão. É a palavra que nós precisamos, é a nossa ferramenta, é a palavra de Deus Todo-Poderoso. Vamos dar crédito a essa palavra, que essa palavra vai te abençoar e vai te ajudar a arrancar qualquer entulho que venha impedir você de beber uma água pura. A água dos nossos pais na fé. Esses homens que pagaram preço por nós. Não sei se vocês já leram um livro chamado Heróis da Fé. Que livro poderoso! Leia, que você vai chorar. Leia, que você vai ver o que é sofrimento, o que é pagar um preço, o que são a história de cada um desses homens. Esse livro, ele deveria ser o livro de cabeceira de cada uma de nós, porque nós precisamos conhecer a história desses homens, para você ver o que é dar valor para a palavra. Mas se você tiver a palavra de Deus, aí tem avivamento. Se você estiver engajado nessa palavra, tem avivamento. Amém? Leia a palavra, medite na palavra, alimente da palavra, viva a palavra, pratique a palavra. Tem avivamento para você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de um pensamento meu. E nem tampouco do que eu acho ou do que eu penso. É nela que tem a fonte de água viva. É na palavra que jorra a água viva que nós precisamos beber. Água não tem cor, não tem cheiro. Ou seja, se não tem cor, se ela não tem cheiro, se ela não tem sabor, é coisa de Deus, porque se tem, não é boa. Se tem, não é boa. Nós precisamos beber uma água pura, uma água que nossos pais da fé trouxe até nós. Amém? Maravilha. Isso é coisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra para a nossa meditação. Nesta noite, vamos beber água pura, sem mistura. Aqui, na palavra. Deus abençoe a sua vida. Boa noite.